Convido vocês a abrirem a Bíblia lá em Lucas, capítulo 15, versículo 32. Amém? Hoje é o nosso culto de missões, terceiro domingo do mês. Glória a Deus. É o nosso culto de missões. E eu gosto sempre de trazer uma palavra voltada para missões, voltada para dentro desse tempo, né, sobre evangelismo. E lá em Lucas 15, o Senhor Jesus ele vai trazer três parábolas para o povo. Ele vai contar três parábolas para aquele público que está naquele local. E eu gostaria de ler com vocês o versículo 31 e o 32 do capítulo 15 para nós iniciarmos. Amém? O pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar esse dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Amém? Glória a Deus. Oremos. Pai, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos, nós te exaltamos, bendizemos ao teu nome, pois nós sabemos que a tua palavra é poderosa para transformar as nossas vidas. Nós sabemos que a tua palavra é poderosa e eficaz para mudar o nosso ser, para trazer transformação sobre tudo aquilo que nós somos. O Senhor nos sonda e o Senhor nos mostra o caminho eterno diante da tua presença, Senhor. Nós pedimos que o Senhor ministre sobre as nossas vidas nessa noite, para a glória e louvor do teu santo e poderoso nome. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então, como eu estava falando aqui, Jesus, ele conta três parábolas no capítulo 15. Primeiro ele vai contar a parábola da ovelha perdida, depois ele conta a parábola da dracma perdida e depois ele vai contar a parábola do filho pródigo. Amém? E o público que está ouvindo Jesus naquela situação é um público que tem ali dois perfis. É um público dividido, um público que está ali mais ou menos meio a meio. É um público onde tem publicanos e pecadores, que eram pessoas sedentas para ouvir sobre Jesus. Pessoas que estavam ali para alcançar uma cura, para alcançar um milagre. Pessoas que estavam ali para terem as suas vidas transformadas por aquilo que Jesus estava ministrando. Amém? Então, quando Jesus se reunia, o povo envolvia Jesus. A multidão cercava Jesus. Por quê? Muitas pessoas estavam ali sedentas por mais de Deus. Estavam sedentos, alguns somente para ver milagres, outros para receberem aquilo que Jesus podia dar, outros de repente esperando uma próxima multiplicação de pães, porque Jesus fala isso, né? Depois da primeira multiplicação, o povo começa a seguir Jesus e Jesus declara isso para ele: vocês estão vindo para mim só para ver aquilo que eu posso dar a vocês, só para ver se eu tenho mais pão para dar para vocês. Mas o alimento que Jesus tem para nos dar é um alimento espiritual. É muito mais valoroso e valioso do que qualquer recurso que Ele pode nos dar. Mas é um alimento que alimenta a nossa alma. É um alimento que alimenta o nosso espírito e muda a nossa história. Só que dentro daquele público ali também existiam escribas e fariseus. Homens religiosos. Alguns deles estavam ali não só para ouvir Jesus, mas para pegar Jesus em qualquer coisa que ele poderia falar, para esperar algum deslize de Jesus, para pegar alguma brecha no discurso de Jesus e trazer algum confronto a ele mediante a lei de Deus. Eles estavam ali querendo confrontar Jesus mediante a pregação dele, que falava sobre graça e misericórdia, sobre o favor imerecido de Deus sobre o homem pecador, sobre mim e sobre você. E aquele público era esse. Alguns sedentos para ouvir Jesus e outros simplesmente para confrontar Jesus. E dentro desse cenário ele conta essas três parábolas. A primeira parábola da ovelha perdida, ele vai dizer o seguinte: havia um pastor, havia um homem que ele tinha 100 ovelhas. E dentro daquele momento que ele está cuidando das 100 ovelhas, ele percebe que uma das suas ovelhas se perdeu. E o que ele faz? Ele deixa as 99 ovelhas e vai atrás daquela 99ª ovelha, ou da 100ª ovelha, né? Desculpa.
Ele vai atrás da 100ª ovelha, que havia se perdido. A primeira coisa que nós precisamos entender, que dentro do contexto dessas 3 parábolas, Jesus está falando sobre 3 perfis de pessoas que estão perdidas diante da casa do Pai. 3 pessoas que se encontram perdidas hoje espiritualmente. 3 perfis de pessoas que hoje não estão caminhando com o Pai. E o primeiro perfil é dessa ovelha, de alguém que estava dentro de um grupo, pertencia a um grupo, só que de repente por um problema de uma distração, de repente por uma situação na qual ele não conseguiu entender o chamado dele, o propósito dele, a razão pela qual ele tinha que caminhar dentro desse grupo, dentro desse aprisco, dentro desse grupo de ovelhas, que uma vai protegendo a outra, uma vai cuidando da outra. Essa ovelha se distraiu de repente com aquilo que estava comendo e ficou para trás. A ovelha é um animal que não tem um sistema de defesa contra qualquer coisa que venha atacá-la. A ovelha é um animal totalmente inofensivo e também não possui defesas contra qualquer coisa que venha para de repente tragar a sua vida, para danificar ela, para roubá-la, para afetá-la de qualquer forma. O único recurso que a ovelha tem é o seu balido, é quando ela começa a fazer o seu berro, a gritar. Isso é o sistema de defesa da ovelha, que de resto ela não tem. E a ovelha é um animal tão, eu não vou falar tão burro, mas com tão pouca sabedoria, que ela vai se guiando para onde que ela deve andar, esbarrando na ovelha que está do lado. Então vai uma esbarrando na outra, e caminhando em unidade, elas vão chegando até o seu destino, aonde o pastor está conduzindo elas. Então nós precisamos entender que nós somos ovelhas do nosso bom pastor Jesus, amém? Então quando nós não andamos em unidade, facilmente nós vamos nos perder. Se eu não ando em unidade, a facilidade de eu me perder é muito grande. Só que aí entra um outro detalhe. A ovelha, como eu falei, é um animal que, por mais que tenha raciocínio, é um animal que não tem muita sabedoria. E ela se distrai facilmente. Ela pode se distrair com aquilo que ela está comendo, e o resto das ovelhas vão embora e ela continua ali comendo, porque ela está distraída com aquilo que foi oferecido a ela. Então nós, como boas ovelhas do aprisco de Cristo, precisamos entender que nós não podemos nos alimentar de qualquer coisa, porque aquilo que nos alimenta pode trazer distração para nós. Então, cuidado com aquilo que você está se alimentando, porque tem muita gente que nós conhecemos hoje que se alimentou daquilo que Cristo não estava dando e hoje não se encontra no meio do aprisco. Ela se distraiu e, por se distrair, ela ficou para trás. Por se distrair, ela foi deixada no meio do caminho. Só que há um detalhe. Jesus, ele não nos abandona. Jesus, ele continua cuidando de nós. Jesus, ele continua nos abraçando, nos envolvendo. E mesmo que seja por falta de discernimento, seja por falta de maturidade, seja de repente por falta de relacionamento entre o corpo de Cristo, nós não estamos sozinhos. Porque ele não vai nos abandonar em momento algum. Só que nós precisamos entender que quando nós abandonamos o aprisco, quando nós saímos da defesa da coletividade, da unidade do corpo de Cristo, nós corremos sérios riscos de sermos atacados aonde nós estivermos. Porque quando uma ovelha está sozinha, a facilidade de ela ser atacada é muito maior. Eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de ver um vídeo de uma águia pegando uma ovelha. A águia tem a envergadura muito grande, claro, obviamente que não é uma ovelha adulta, é uma ovelha filhote, mas a ovelha filhote ela estava afastada das outras ovelhas. A águia desceu, deu um rasante, pegou a ovelha e levou a ovelha. Então a ovelha afastada do seu rebanho, ela sofre um sério risco de ser atacada. Seja por um lobo, seja por uma águia, seja por qualquer outro animal que venha querer atacá-la para ceifar a sua vida. E se nós falarmos aqui de forma espiritual,
Nós sabemos que o nosso inimigo está ao nosso derredor, buscando brechas para nos tragar, para nos ceifar. E se eu, por falta de sabedoria, de maturidade ou de relacionamento com o corpo, dou brecha, me distraio com qualquer coisa e me afasto do meu arrebanho, me afasto do meu aprisco, eu posso ser devorado por esse inimigo. Então eu preciso entender. E Jesus deixa isso muito bem claro. Esse primeiro perfil de um filho perdido, de alguém perdido, é alguém que ele sabe o caminho, ele conhece aonde que ele precisa estar, mas pelas distrações ele se perdeu. Então nós não podemos ser uma ovelha perdida. Nós não podemos nos perder no meio do caminho por conta das distrações. Não importa aquilo que está sendo oferecido a você. De repente um prato muito bonito, muito saboroso, e diante daquele prato você se perde. Não importa o que tem de repente sido oferecido para você, e nós falamos até que hoje na Escola Bíblica Dominical, sobre oportunidades que se colocam diante de nós, e algumas vezes a gente até pensa, não é de Deus. Deus está me abençoando com esse dinheiro aqui que eu achei, estava no chão, mas às vezes é laço. E diante de uma situação que você pensa que é bênção, você está roubando alguém e você não sabe. Então nós precisamos entender até que ponto algo é uma distração e até que ponto algo é uma ferramenta para me conduzir ao meu Senhor. E se eu estou longe do aprisco, se eu estou longe do rebanho, se eu não estou caminhando com o meu pastor, eu preciso entender que tem algo errado. Se o meu bom pastor está longe de mim e eu não estou ouvindo a sua voz, eu preciso parar e retornar ao caminho, porque senão eu vou continuar perdido. E eu preciso entender algo. Dizem que o pastor, quando ele vai buscar a ovelha, se aquela ovelha for muito teimosa, se aquela ovelha estiver dando muito trabalho e toda vez que ele resgata, põe no meio do aprisco, põe junto ao rebanho, ela acaba se perdendo novamente. E ela vai e volta, daqui a pouco o pastor pega ela de novo e põe no rebanho e ela vai de novo. Dizem os estudiosos que esse pastor ele é obrigado a quebrar a pata da ovelha, ele põe aquela ovelha sobre os seus ombros e conduz a ovelha junto ao rebanho até chegar no aprisco. Por quê? Aquela ovelha não consegue entender que é necessário ela caminhar junto ao rebanho. Ela não consegue entender, como eu falei, por mais que o pastor leve e conduza as ovelhas ao lugar que tem água, conduza a ovelha ao lugar que tem o melhor pasto para comer, a ovelha se distrai com qualquer coisa e vai embora. E tem situações que o pastor tem que quebrar a pata da ovelha e coloca a ovelha por seus ombros para poder conduzi-la em segurança até o aprisco, porque ela não está conseguindo entender que ele é o local de segurança dela e não aquilo que o mundo tem oferecido. Então nós precisamos entender que nós precisamos orar por essas pessoas. Nós precisamos, junto com o bom pastor, ir atrás dessas pessoas, conduzi-las e chamar a atenção delas. Filho, filha, você está caminhando por um caminho de perdição. Você se distraiu e saiu do meio do rebanho. No rebanho você tinha alimento, você tinha água limpa, você tinha cuidado, você tinha recursos, e hoje em dia você está desamparado. Por quê? Você saiu do cuidado do pastor. E nós, como ovelhas, nós precisamos entender que o nosso papel é junto ao nosso bom pastor, que é Cristo, é conduzir essas ovelhas de volta ao rebanho. Nós precisamos estar atentos a isso. Não nos preocupar somente com aquilo que eu estou me alimentando, com o cuidado que eu estou recebendo, mas lembrar daquele que ficou perdido no meio do caminho também. E orar por ele, interceder por ele, visitar ele, caminhar com ele, mostrar amor a essa ovelha perdida em nome de Jesus. Amém? Continuando. Jesus ele vai contar uma segunda parábola, agora sobre a dracma perdida. E ele diz o seguinte, que uma mulher, ela possuía 10 dracmas. E em dado momento ela sente falta de uma dracma. Uma dracma era uma unidade monetária, uma espécie de moeda. E naquele momento ela sente falta daquela dracma, de uma dracma.
E aí nós podemos pensar o seguinte: poxa, ela tem 10 dracmas. Se eu perco uma e eu estou dentro da minha casa, de repente eu não preciso me preocupar. Depois eu procuro, depois eu corro atrás. Só que a dracma, ela possuía um valor e tinha um propósito. Ela tinha uma razão para guardar aquelas 10 dracmas. E a referência das 10 dracmas tinha um valor para ela. Tinha uma referência. Então, quando ela sente falta de uma dracma, a palavra vai nos dizer, Jesus conta essa parábola, que ela ilumina a sua casa e ela começa a varrer diligentemente, ou seja, cuidadosamente, cada cantinho da sua casa. E diferente hoje das casas, que o piso é de porcelanato, é um piso bonito, um piso laminado, é tudo limpinho, o chão daquela época não era dessa forma. Era chão batido, era terra, areia para tudo quanto é lado. Então, quando ela começa a varrer, vai levantar poeira, vai sujar um outro lado, vai dar trabalho, não é algo fácil procurar uma moeda no chão de terra. Dá trabalho, tem que ter cuidado. Você tem que revirar os cantinhos para saber onde está perdido e o que está perdido. Mas ela, diligentemente, cuidadosamente, continua procurando a sua dracma perdida. Até que ela acha aquela dracma e se alegra. E vai anunciar da sua alegria pela dracma que ela achou. Amém? Aqui Jesus está trazendo uma outra referência de um perdido. Ele está trazendo um perdido agora, não que estava no aprisco, que estava no meio do rebanho e saiu, não. Ele está trazendo a referência de um perdido que, sem ter a consciência, está perdido dentro de casa. Porque, como eu falei, a ovelha ela tem raciocínio, ela tem sabedoria, né? Quer dizer, não tem sabedoria, mas ela tem o intelecto, ela sabe o que tem que comer, o que não pode, para onde vai, o que não vai fazer. Ela consegue mensurar algumas coisas, mas uma dracma, um objeto, não consegue entender que está perdido. E Jesus, ele traz essa referência de alguém que está perdido dentro de casa, dentro de um lar, sem ter a consciência que está perdido. Porém, a dona daquela dracma sabia que estava perdida. E ela começa a movimentar algo para achá-la e para resgatá-la. Eu não sei vocês, mas eu lembro de um louvor, eu não vou lembrar o nome, acho que era da Pamela, uma jovem que cantava alguns anos atrás, e ela cantava, perdido na casa do Pai. Era um louvor meio agitadinho, né? Perdido na casa do Pai. Às vezes, eu não sei você, mas um período da minha vida eu me encontrei perdido na casa do Pai. Eu ia para o culto, frequentava o culto, participava das atividades, saía com os jovens, ofertava, devolvia o dízimo. Na época eu era jovem, mas fazia estágio. Ofertava lá, dava o dízimo, mas eu estava perdido durante um período. Eu falo que com 9 anos eu me converti, abri meu coração para o Senhor. Aí, depois de ser muito jovem, a igreja na qual me converti, que eu ia com meus amigos, era distante. Meus pais não professavam a mesma fé que eu, e eu também não queria incomodar, e eu me acomodei. E eu continuei seguindo a minha vida, mas sempre fui tranquilo, não fui um garoto muito rebelde, não. E com 18 anos eu tomei a decisão de caminhar com Cristo. Eu falei, não, quando eu fizer 18 anos, eu já estava frequentando o culto junto com os amigos, ia numa igreja, e ali o Senhor começou a tocar o meu coração, e eu falei, não, com 18 anos eu vou tomar a decisão, e eu vou voltar para a igreja. Eu fiz 18 anos dia 17 de julho, no dia... Foi uma semana depois, no dia 24 de julho, tinha um culto jovem, no culto jovem foi feito o apelo, eu fui até a frente, entreguei a minha vida para Jesus, me reconciliei com Cristo, e ali comecei a caminhar. No dia 4 de agosto me batizei, e ali eu fui me firmando, mas foi aproximadamente 2 anos depois que ali sim eu me converti, porque com 18 anos eu havia me convencido que precisava de Cristo, havia me convencido que precisava ter a minha vida transformada por Ele, havia me convencido que sem Deus eu não conseguiria viver uma vida plena com Cristo. Eu havia me convencido. Eu me convenci que eu precisava de Jesus. Porém, 2 anos depois eu fui convertido. Eu mudei o meu caminho. Eu tive encontro com Cristo e aí sim a minha vida foi começando a ser transformada. Comecei a entender quem era Cristo, comecei a entender quem era Deus.
E aí eu passei a não me relacionar com a igreja por ser um clube, um local onde eu me reunia com meus amigos, tinha um tempo de celebração, de alegria, saía da igreja para lanchar. Ali eu passei a entender o que eu tinha que fazer e qual era o meu papel dentro do reino de Deus. Porque durante um período eu estava perdido dentro da casa de Deus. Eu estava dentro da casa de Deus, caminhando, ouvindo, sendo ministrado, mas eu ainda não estava dentro do meu propósito. Porque, como eu falei, as dracmas tinham um propósito, tinham uma serventia. Então, se eu perco uma dracma e essa dracma já não pode mais ser usada para cumprir o seu propósito, ela já não tem valor. E às vezes nós nos encontramos dessa forma. Estou dentro da casa do Pai, estou sendo ministrado, eu levanto minha mão, canto, adoro, oferto. Mas será que você está cumprindo o propósito pelo qual Deus te chamou? Será que você está entendendo aquilo que Deus tem feito por você e através de você e quer fazer muito mais além ainda? Só que você precisa entender quem é você e reconhecer, não, eu estou perdido. Não, eu preciso voltar ao cerne, ao centro daquilo que Deus tem para a minha vida e cumprir o propósito que Ele estabeleceu sobre mim. Então nós precisamos entender o seguinte: não é só porque a pessoa está na igreja todo dia, toda semana, está sempre aqui, que ela entendeu quem ela é em Cristo Jesus. Às vezes ela ainda está aprendendo. E nós, como filhos e como irmãos em Cristo, nós precisamos ter esse cuidado em olhar para o outro e saber, meu amigo, você está bem? Meu irmão, você está precisando de alguma coisa? Você sabe para onde você está indo com Cristo? Você sabe aonde Cristo quer te levar? Você já entendeu qual é o teu propósito? Você está precisando de alguma coisa? Poxa, vamos nos encontrar e vamos lanchar? Pô, vamos lá em casa, vamos comer uma batata frita? E nisso você está compartilhando vida com Ele. Nisso você está compartilhando Cristo com Ele. Nisso a pessoa está entendendo e se alimentando daquilo que você tem para derramar sobre a vida dela. Porque Cristo tem derramado sobre a sua vida. Por isso que nós nos encontramos na igreja, não é simplesmente para bater ponto e mostrar para o pastor, ó, estou aqui, hein? Não. Nós nos encontramos aqui para nós sermos capacitados, equipados, para cuidarmos daqueles que estão lá fora e auxiliarmos aqueles que estão aqui dentro. Nós estamos para caminhar juntos. Não adianta, de repente, o pastor ser muito bom, a liderança ser muito boa e a igreja fraca. Nós precisamos todos caminhar em unidade. Nós precisamos todos caminhar na mesma medida. E se eu impulsiono você a crescer, você me impulsiona a crescer. Eu aprendi com o pastor Paulo o seguinte: eu não tenho medo de um líder ser melhor que eu. Porque quando ele cresce, eu tenho a obrigação de crescer junto com ele. Então eu estou nesse patamar. Se meu líder está aqui, eu tenho que impulsioná-lo a crescer. E quanto mais ele cresce, ele vai me impulsionando para cima. E quanto mais ele cresce, eu cresço junto com ele. Então eu não tenho medo, e eu aprendi isso com ele, de ver um líder crescendo, de investir no líder, de investir numa pessoa, de investir de repente em alguém que não é líder, para capacitá-lo à liderança. Porque tem pastor que acha que vai tomar o lugar dele, né? Não vou investir no fulano, que fulano é muito bom, e de repente ele vai crescer e vai ser melhor que eu. Que ele seja melhor que eu, em nome de Jesus. Que a igreja toda seja melhor que eu, em nome de Jesus. Que cresçam, que multipliquem, que sejam enviados. Que se tiver que tomar o meu lugar, que tome o meu lugar, eu vou sentar para ouvir alguém melhor do que eu, sem problema algum. Porque eu entendo que nós estamos caminhando dentro de um mesmo propósito. Nós estamos caminhando para o crescimento do reino. Não é o crescimento de um nome, é o crescimento do reino. Então nós precisamos entender isso. E uma dracma perdida dentro da casa do Pai, ela não tem valor. Tudo bem que ela não está lá fora, mas ela não está exercendo aquilo que ela foi chamada para exercer. E nós precisamos entender isso. Nós não podemos ser achados hoje, nem como uma ovelha perdida e muito menos como uma dracma perdida em nome de Jesus. Amém? Continuando. A terceira parábola que Jesus vai contar é a parábola do filho pródigo. E algo interessante que acontece é, a ovelha ela acaba se perdendo.
por uma distração, por algo que acontece. No meio do caminho, ela se perde do rebanho e fica sozinha. A dracma, como eu falei, ela não escolhe se perder, porque ela não tem consciência. Ela acaba se perdendo ali sem a consciência de que está perdida. Porém, o filho pródigo, ele escolheu sair de casa. O filho pródigo escolheu sair do local de proteção, de abrigo, de cuidado, para um local onde ele não teria nada disso. Ou que ele pensou que teria. Ou onde o local onde ele pensou que seria melhor do que estar na casa do pai. E eu gostaria de ler com você deixa eu só do versículo 11, capítulo 15, versículo 11 de Lucas. Vamos lá. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. O primeiro detalhe que a gente precisa entender nessa parábola aqui é o seguinte: naquela situação, você chegar para um pai, para a mãe, para alguém e pedir a sua parte da herança, era declarar o seguinte: olha, para mim, hoje você está sendo considerado como alguém morto. E a sua morte me dá direito a receber a minha parte da herança. Então ele se declarava para o pai: pai, para mim você morreu. Me dê aquilo que cabe a mim a partir de hoje. Então é como se ele estivesse cortando relações com o pai e com a casa do pai. Versículo 13. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Amém? Então, um jovem, um filho, tinha tudo dentro da casa do seu pai. E ele escolheu: não, agora eu não quero mais fazer parte dessa casa, dessa família. Não quero ter mais esse relacionamento com meu pai, para mim ele morreu. Quero a minha herança e vou embora. E ele vai embora. E isso aí, ele gasta tudo da forma que ele quis gastar. Da forma que ele achou melhor gastar. Só que chega um momento que o recurso acaba. Chega um momento que a força acaba. Chega um momento que a alegria acaba. Chega um momento que a paz você não já consegue mais encontrar. Porque você tinha tudo isso dentro da casa do pai. Do lado de fora você não consegue encontrar. Você pode até achar que tem, só que em um momento isso vai ser roubado de você. Em algum momento isso vai ser tirado de você. Mas na casa do pai tinha de sobra. Mas a gente é bobo e escolhe sair. E aquele jovem escolheu sair. E aí ele, depois de passar por esse período aí de degradação, de humilhação, no qual ele teve que se propor a cuidar de porcos, que para o judeu era algo considerado impuro, ele escolhe cuidar de porcos para poder ter um recurso, né, para receber um salário, para poder se cuidar e se manter de repente. Só que a situação que ele estava passando era tão humilhante que ele desejava comer as vagens que os porcos comiam. Só que ele só desejava, porque nem mesmo esse desejo de comer a comida do porco ele tinha suprida, porque ninguém dava para ele coisa alguma. Mas foi através de uma escolha. Foi através de uma decisão dele que ele teve de simplesmente abandonar a casa do pai. Ele escolheu: não, agora eu estou fora, agora eu não preciso. Agora eu posso caminhar com as minhas próprias pernas. Aí entra orgulho, entra vaidade, entra soberba. Entra a ganância, porque agora eu vou ter dinheiro. E agora eu saio da casa do pai. Saio da proteção. E eu tenho que passar por todas essas coisas. E do versículo 17 ao 20, entra aí o ponto de virada, né? Quando finalmente caiu em si. Tem um ditado que diz que a maior queda que o homem pode sofrer é a queda em si mesmo. Quando o homem entende que tudo aquilo que ele está vivendo de nada vale, toda a situação que ele trabalhou, batalhou, correu atrás, não pôde dar para ele a paz, a segurança, a alegria que ele esperava, ele cai em si. E essa é a maior queda que qualquer um de nós podemos ter.
e que às vezes até precisamos ter para poder voltar atrás como ele fez. Às vezes tem situações da vida que nós só vamos poder crescer, alcançar em Cristo uma mudança e um propósito se nós cairmos em si na situação que nós estamos vivendo. Eu preciso entender o cenário que eu estou vivendo e reconhecer aquilo que eu vivia, assim como ele fez. Vamos lá. Finalmente, caindo em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então, voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. Amor? Amor? Amém? É que eu li que o amou, aí mandei o amor junto. Amém? Então, o pai o amou. Amém? Então, nós precisamos entender o fator cultural dessa situação. O filho, ele reconhece que precisava voltar à casa do pai. Porque na casa do pai ele tinha alimento, ele tinha cuidado, tinha proteção, tinha os recursos necessários. Só que a situação que ele vivia não podia suprir a ele essa necessidade que é natural de todo ser humano. A própria lei fala sobre isso. Que o ser humano precisa de ter segurança, saúde, educação, recursos básicos para uma boa convivência de um ser humano. E ele entendeu isso. Na casa do meu pai eu tenho tudo isso, eu preciso voltar para lá. E ele se prepara, né? Ele fala, não, quando eu chegar lá eu vou falar para o meu pai que eu errei, eu pequei, eu vacilei, eu dei mole, eu estava errado. Eu preciso reconhecer e declarar isso para o meu pai. Só que antes mesmo dele falar qualquer coisa, quando ele está se aproximando da sua casa, o pai o vê de longe. E alguns até falam, né, que dia após dia o pai estava lá esperando, o pai passava o tempo lá na sua varandinha, aguardando a chegada do filho, porque ele sabia que o filho chegaria. Só que o detalhe todo é que ele não só vê o filho de longe. Ele poderia ver o filho de longe e ficar aguardando o filho chegar, não. Ele corre em direção ao filho, o abraça, o beija, o ama, derrama amor sobre o filho. E o fator cultural que, para o povo judeu, é algo totalmente vergonhoso, é mostrar as suas pernas. Porque era considerado algo humilhante, algo vergonhoso. Só que quando o homem, naquela época, precisava correr, ele precisava levantar o seu manto. Porque como naquela época eles usavam mantos. E se fosse correr com o manto, ele ia tropeçar no meio daqueles mantos todos que cercavam a sua veste. Então, para correr, era necessário ele levantar o seu manto, pelo menos até a altura da coxa, para ele poder correr. Só que isso era uma atitude vergonhosa. Era uma atitude humilhante para um homem judeu, ainda mais para ele sendo um homem já mais velho, né? Sendo um pai, alguém de referência, ele levantar o manto, correr e mostrar as suas pernas. Só que tudo isso tinha uma razão para acontecer. Porque um pai é capaz de se humilhar diante da sua comunidade, diante das pessoas que estão ali observando, para ir em direção ao seu filho. Porque existia uma prática judaica que é determinada lá em Deuteronômio 21, Deuteronômio 21, do 18 ao 21. Ele diz o seguinte, que quando um pai ou uma mãe tivesse um filho rebelde, um filho que desse trabalho para eles, que eles deveriam levar esse filho até a porta da comunidade, no meio do povo e declarar, olha, esse meu filho é rebelde. Ele é contumaz, ele não consegue obedecer aquilo que nós orientamos a ele. Ele é um beberrão. E anunciando isso na porta da cidade, a ordem era que ele fosse apedrejado para que o povo, toda a comunidade, entendesse que aquele comportamento rebelde para com os pais era digno de morte. E a comunidade, assim, se preservasse em obediência. Era uma lei mosaica.
Era uma lei para a boa convivência do povo, para a instrução do povo. Assim como hoje nós temos algumas leis que vão cuidando da comunidade, da sociedade. Só que naquela época, Jesus já estava vivendo num contexto de domínio romano. Algumas leis que eram mosaicas, algumas leis judaicas, eles não podiam praticar, porque estavam debaixo da opressão romana. Então eles praticavam aquilo que eles chamavam de quesasa. Era uma prática na qual, quando um filho rebelde, quando um filho saía para gastar a sua riqueza, a sua fortuna, com mulheres de outros povos, ou quando casava com alguém que não era permitido, e de repente voltava para sua casa após aquele casamento, a comunidade se reunia, licença aqui, pegava vasos de barro, e quando aquele filho se aproximava da sua comunidade, até mesmo os seus pais, a sua família e a sua comunidade, se aproximava daquele filho, pega a pedra ali, porque se eu jogar aqui pode quebrar o piso. Esqueci desse detalhe. Aquela comunidade se aproximava daquele filho, obrigadinho, e quebrava vasos. Gente, quebrou a pedra e não quebrou o vaso. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá, de novo, vamos tentar. Licença, tá, gente? O inimigo é sujo, né? Vai ter que ser aqui mesmo. Agora quebrou. Pega um para mim, por favor. Pode ser esse pequenininho aí. Obrigado. E aquela comunidade se reunia e quebrava vasos de barro na frente daquele filho. E esse quesasa significa justamente corte. Então ela declarava para aquele filho e para toda a comunidade o seguinte: faça o Senhor, assim como fizemos com esse barro, e você seja cortado da nossa comunidade, você seja cortado dessa linhagem, você seja cortado mediante aquilo que você fez, você seja quebrado, arruinado, porque você tinha cuidado, proteção, família, porém você escolheu abandonar tudo isso para viver dissolutamente, com mulheres, em outros povos, com um casamento que não era abençoado pela sua família. E eles tinham essa prática para, ao invés de cumprir a lei mosaica, agora praticavam esse ritual. Então isso sinalizava essa quebra da filiação desse filho com a sua família. Nós não podemos dizer exatamente que foi isso que Jesus estava dizendo ali. Mas dentro da cultura judaica existia essa prática. Existia essa ferramenta que o povo usava para dizer: ei, esse filho já não faz mais parte desse povo. Aquele que resolveu ir embora não mais é capaz de retornar e ser achado no meio de nós, para ser amado, cuidado, respeitado novamente. E era abandonado, era cortado no meio do seu povo. Por essa razão, que quando Jesus conta a parábola e diz que o pai foi atrás do seu filho correndo, que alguns estudiosos acreditam que Jesus estava apontando justamente para essa prática. Porque o pai queria alcançar o filho antes que a comunidade quebrasse vasos diante dele e cortassem ele daquele local, cortassem ele daquela linhagem. Então o pai se humilha, se degrada diante da sua comunidade, se rebaixa diante daquela situação para dizer: ei, ninguém é capaz de fazer o meu filho abandonar o meu sangue. Essa linhagem vai continuar sobre ele. A autoridade, a graça, a paz que eu tenho para derramar sobre ele, ninguém vai tirar, porque ele é meu filho. E eu não vou abandoná-lo. E é isso que Deus tem feito com cada um de nós. Às vezes, quando nós abandonamos, quando nós voltamos atrás, quando nós deixamos a casa do Pai, Ele fala: filho, eu não te abandonei. Filho, nada nem ninguém é capaz de te cortar daquilo que eu tenho para você. Nada nem ninguém é capaz de dizer: ei, a partir de hoje, você não é mais meu filho. Não tem como. E nós podemos fazer até um paralelo dessa situação do pai se humilhando, correndo em direção ao filho, com o nosso próprio pai. O Deus Pai se humilhou da seguinte forma: enviou o seu filho
seu único filho, para morrer por nós na cruz do Calvário, para nos perdoar, para nos lavar, nos purificar. E aquilo lá que Jesus faz na cruz, o seu sacrifício, a sua morte, nos aponta justamente para isso. Ei, eu estou religando você ao Pai. Eu estou conectando você novamente ao Pai. Porque com a queda, com o pecado, nós fomos destituídos dessa glória. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso, né? Todos pecaram e destituídos foram. Não há ninguém que não tenha pecado. Todos pecaram. Porém, em Jesus, nós fomos religados ao Pai. Porém, em Jesus, nós recebemos essa filiação, essa nova identidade, essa nova forma de chegar diante a um Deus poderoso, santo, grande, majestoso, criador de todas as coisas e dizer, Pai. Ele não quer você dizendo muita coisa, não. Tem gente que ora até bonito, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, Criador do universo, sustentador. Mas você chegar diante do teu Pai e dizer para ele, Pai, Paizinho, é tudo que ele precisa ouvir. É tudo que ele quer ouvir de você, como filho amado, que foi resgatado por amor e por graça. Então nós precisamos entender que tudo aquilo que Jesus faz tem um contexto. Só que diferente da história da dracma perdida e da ovelha perdida, que terminou num ponto alto de alegria, terminou num momento ali de celebração, porque quando o pastor acha a ovelha perdida, ele junta os seus amigos e celebra, se alegra. Quando aquela mulher acha a dracma perdida, ela celebra, ela se alegra. Porém, diferente na história do filho pródigo, quando o pai reúne os seus servos, manda matar o melhor novilho que tem ali. Ele pega, faz o churrasco, celebra, faz festa. O que é que o irmão mais velho faz? Fica chateado. O irmão mais velho faz bico. Não gosta da situação. Então a história já deixa de terminar no ponto alto de alegria. Por quê? O irmão mais velho, ao ver o irmão mais novo de volta para casa, fica chateado. Não aceita. E eu gostaria de ler com vocês lá no versículo 29. 28, desculpa. Quando o irmão mais velho chega naquele local e vê a festa, e sabe que a festa é por conta do retorno do seu irmão mais novo, no 28 diz o seguinte: o irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho. Aquele filho estava na casa o tempo todo, ele não saiu. Continuou servindo, continuou trabalhando, continuou no contexto, na proteção, na paz, no cuidado do pai. Mas ele não servia como um filho, ele servia como um servo. Às vezes nós nos encontramos na casa de Deus dessa forma. Eu faço tudo, eu cuido de tudo, eu resolvo tudo, mas às vezes a gente faz muita coisa para Deus, mas a gente não faz muita coisa com Deus. O nosso Pai, ele não precisa de muita coisa nossa, ele precisa do nosso coração. Se ele tiver o nosso coração, ele já tem tudo nosso. Só que às vezes a gente quer servir, correr, trabalhar. Só que o relacionar com o Pai fica para trás. Quantas vezes será que de repente ele, como um filho mais velho, não sentou do lado do pai e aguardou o irmão mais novo chegar? De repente, será que ele nunca chegou e sentou com o pai e falou: pai, vamos atrás do nosso irmão, do meu irmão? Vamos ver como é que o meu irmão está? Tudo bem que havia um momento de frustração sobre a vida dele. De repente ele comprou a briga do pai porque o irmão declarou que queria a morte dele ao pedir a sua herança.
A gente pode entender tudo isso dentro do contexto. Mas além de tudo isso, o nosso Pai nos ensina a perdoar. Não importa qual foi o contexto, Ele não perdoou. Não importa qual foi a história que Ele vivenciou. O que nós entendemos quando chega nesse ponto é que Ele não foi capaz de perdoar o seu irmão. Então nós precisamos entender, como nós estávamos falando, 3 perfis. Alguém que se perde no meio da caminhada, alguém que dentro da casa está perdido, mas sem entender que está perdido, e alguém que escolheu se perder. Mas há um perfil de alguém que não só está dentro de casa, está servindo, está caminhando, mas ele não é capaz de abraçar aquele que retorna. E nem é tão pouco de ir correr atrás daquele que se perdeu, ou que escolheu sair, né, no caso do filho pródigo. Nós precisamos entender que nós temos essa responsabilidade. Que nós sejamos filhos para restauração, e não para corte, não para afastamento, não para destruição. Que nós sejamos esse tipo de vaso. Vaso para reconciliação. Vaso para restauração. E não vasos usados para dizer para um irmão, para uma irmã: ei, você não caminha mais conosco? Vá com Deus. Ei, você está sozinho, escolheu caminhar sozinho? Pode continuar, porque agora as portas estão fechadas para você. Porque eu já ouvi isso de pessoas. E fulano saiu da igreja, saiu. Ah, vai com Deus, não valia nada mesmo? Já ouvi isso. Então nós precisamos entender qual é o nosso papel dentro da casa do nosso Pai. Nós estamos aqui para restaurar ou para condenar? Nós estamos aqui para reconciliar ou para deixar distante aquele que está perdido e escolheu caminhar sozinho? Nós precisamos entender qual é o nosso papel. Nós precisamos entender qual é o nosso chamado. O apóstolo Paulo vai nos dizer que nós temos o chamado da reconciliação, ou seja, de reconciliar o mundo perdido ao Pai. Assim como nós fomos encontrados por Ele, nós precisamos fazer com que outras pessoas o encontrem nessa caminhada. E nós temos essa responsabilidade em nome de Jesus. E eu gostaria de encerrar declarando uma frase da música do Marcos Teles. Marco Teles, né? É Marcos Teles? Não sei. Acho que é Marcos Teles. Aí ele fala uma música sobre o grande banquete. E uma das frases que traz um impacto para mim, ele declara o seguinte: você não tem o direito de dizer quem entra e quem sai dessa festa, pois aqueles a quem Deus chama de filho, você recebe como irmão. Nós precisamos entender que se Deus chama alguém de filho, eu preciso cuidar dele como eu cuido de um irmão. E eu não cuido dos meus irmãos de qualquer forma. Eu cuido dos meus irmãos com carinho, com amor. Tudo bem que a gente briga, se desentende, é natural da vida. Mas a gente se reconcilia, baixa a bola um pouquinho, conversa, se entende. Eu com os meus irmãos, eles não são muito assim não. Mas quando eu chego com eles, eu abraço e beijo. Beijo a testa, beijo a cabeça, beijo o ombro. Eu tenho um grupo de amigos aqui que vieram até no chá revelação, no chá de bebê. E às vezes, quando a gente se encontra na rua, as pessoas podem até achar estranho. Mas a gente se abraça mesmo, os homens tudo velho, barbudo, grande. E a gente abraça e a gente beija. Eu beijo aqui o ombro, eu beijo o rosto, beijo a testa, porque isso é amor. Eu tenho ele como irmãos, como família. Que nos nossos momentos de dores, eles estiveram junto conosco. Assim como nos momentos de dores e aflição deles, nós estivemos juntos. Nos sepultamentos, nos casamentos, nos nascimentos, nós caminhamos juntos. E nós valorizamos isso. E eu gosto de abraçar, eu vou beijar, porque isso é receber alguém como um irmão. E senta na casa, come junto, se não tiver lugar para comer, senta no chão, vai comer junto. E se não tiver o que comer, a gente só senta junto e conversa. Porque nós entendemos que nós somos irmãos. Não precisa ficar preocupado não, Riquelme, está tudo bem. Nós entendemos que nós somos irmãos.
E nós precisamos entender que se o irmão hoje não está no nosso meio, nós precisamos continuar orando por ele, intercedendo por ele, visitando ele. Nós precisamos cuidar dele. Até o dia que ele de repente venha cair em si. Até o dia que o Espírito Santo venha abraçá-lo, envolvê-lo nos seus braços de amor e dizer: ei, filho, está na hora de voltar. E não precisa se preocupar não, sabe por quê? Você tem um pai que te ama. Só que tem um pai que me ama, que eu não consigo tocá-lo, vê-lo, abraçá-lo. É muito difícil, porque eu sei que eu tenho um pai que me ama. Só que eu não tenho um ombro amigo para chorar. Mas o Espírito Santo vai falar: ei, você tem um irmão. Ei, você tem uma irmã que está orando por você, que quer cuidar de você, que quer te abraçar. Você lembra lá da Val? A Val está lá orando por você. Você lembra lá do pastor Costa? Ele está lá, te aguardando. Vai lá. Só que Deus só vai fazer isso conosco só se tivermos esse coração para abraçar. Porque se meu coração está com desejo de excluir, de abandonar, não vai valer. Nós precisamos entender isso. O meu coração tem que estar disposto a abraçar qualquer um que passar por aquelas portas. Seja alguém que saiu em paz ou não. Seja alguém que está cheirosinho ou não, que às vezes vem, né? Deus envia umas provas. Eu não sei aqui se entrava muita gente bêbada, mas a gente já abraçou muito bêbado. E às vezes o cheiro não está legal, mas a gente senta junto, a gente abraça. Cuida. Ah, mas William, vou abraçar ele hoje, mas amanhã ele não vai estar. Mas eu tenho certeza que o teu abraço ele nunca mais vai esquecer. Aonde ele estiver, ele vai lembrar: não, no dia que eu fui lá naquela igreja. Ele pode não lembrar o teu nome, mas ele falar: não, aquela fulaninha que estava lá na porta, aquela irmãzinha que estava lá na porta, ela me abraçou. Eu fui amado. Fedendo, sem nada para apresentar, mas eu fui amado. Eu fui cuidado. E que nós possamos ser achados nesse tempo. Não como uma ovelha perdida, não como uma dracma perdida, não como um filho pródigo, e muito menos como um irmão mais velho. Mas nós sejamos achados como filhos amados de Deus, que amam seus irmãos, que estão aqui para trazer restauração e não condenação. Não rejeição, não culpa, não julgamento, mas um braço aberto em amor para cuidar e caminhar junto em nome de Jesus. Amém? Aí eu quero te fazer essa pergunta: quantos querem ser vasos de restauração? Quantos querem ser um vaso de reconciliação? Porque quando alguém retorna, às vezes há um conflito pelo passado, por um histórico. Mas Deus nos ensina a nos humilharmos a nós mesmos. Que aí dessa forma Ele nos exalta. Porque tem muita gente que ensina errado por aí, né? E a gente fala isso. Não, os humilhados serão exaltados. Isso está errado, está na Bíblia não, tá, gente? A Bíblia fala o seguinte: aquele, pois, que se humilhar, este será exaltado. Então é você se humilhar, não é quando você é humilhado, tem diferença. Então nós precisamos de reconhecer que nós precisamos, às vezes, baixar o sarrafo, baixar o nosso orgulho, o nosso ego, para dizer: filho, filha, irmão, eis-nos aqui para cuidar de você, para te amar, para caminhar contigo em nome de Jesus. Não importa aquilo que você fez, onde você gastou os seus recursos, aquilo que você fez na sua caminhada, o que importa é que eu estou aqui para caminhar contigo, para te amar. Se for necessário correr até você, eu vou correr até você. Vou te abraçar, vou te beijar e vou te amar. Mas eu não abro mão de você em nome de Jesus. Amém? Que nós possamos ser achados nesse nível de filhos e filhas ansiosos para trazer restauração sobre aquele que está perdido em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor. Porque o Senhor nos chama para restaurar. O Senhor nos chama para resgatar. O Senhor nos chama para reconciliar aqueles que estão perdidos a Ti, Senhor.
Esse é o chamado que o Senhor estabeleceu sobre a tua igreja. E hoje, como culto de missões, nós precisamos entender isso. O Senhor nos estabeleceu com uma missão, com um propósito, com uma razão. E essa razão é conciliar o perdido a Ti, em nome de Jesus. Faça-nos viver, Senhor. Faça-nos viver isso em nome de Jesus, Senhor. Porque não basta somente nós falarmos, ouvirmos e aprendermos sobre. Nós precisamos viver. Então nos dê a oportunidade, Senhor, de viver situações, de resgatar uma ovelha perdida, de buscar uma dracma perdida, mas principalmente de amar um filho pródigo que retorna a casa, em nome de Jesus. Assim nós te agradecemos para a glória do Teu nome. Amém.